E estamos aqui então no momento da palavra, tivemos o momento da confissão, e você teve disponível aí o link, né, da conta da igreja, bem como o link do PagSeguro. Mas nós estamos aqui no momento da palavra agora, e o texto que nós estamos usando é Isaías capítulo 52, versículo 7, que diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, ou daqueles que levam as boas notícias. Então, irmãos, num momento como esse, onde a igreja onde o mundo, aliás, tem enfrentado uma grande crise, né, uma crise global, é o momento onde a igreja de Cristo Jesus precisa se posicionar para que os nossos pés sejam pés que caminham e as nossas bocas sejam bocas que propagam boas notícias. O mundo já está cheio de más notícias. Tudo que nós ouvimos por aí são mortes, destruição, números da crise que aumentam, do vírus, da contaminação. Claro que nós não vamos tapar os nossos ouvidos a tudo isso que está acontecendo. Nós sabemos que tudo que está acontecendo é real, mas nós precisamos evidenciar as boas notícias que a palavra de Deus tem trazido para as nossas vidas num momento como este. Nós, como igreja gloriosa, como igreja de Cristo, precisamos nos levantar e tomar a nossa posição como atalaias, aqueles que vão levar uma palavra de vida no momento de caos como esse que nós estamos vivendo. Hoje é comemorado o dia da Páscoa, né? E Páscoa não é um ovo da Páscoa, um chocolate, mas Páscoa, a palavra Páscoa, ela significa passagem ou transição. E foi naquele momento, principalmente para o povo de Israel, significa aquele momento onde o povo hebreu, povo judeu, saiu da escravidão do Egito em caminho à terra prometida. Onde eles passaram o Mar Vermelho e foram em direção à terra das promessas de Deus para a vida deles. Então, meus irmãos, esta é a mensagem que eu tenho para o teu coração esta noite, para a tua vida. Que no momento, mesmo no momento de caos, no momento como este que nós estamos vivendo e enfrentando toda essa situação, a palavra de Deus nos assegura que o Senhor é aquele que nos guarda, que o Senhor é aquele que nos protege, que praga nenhuma chegará à nossa casa, porque o Senhor tem nos guardado. Nós precisamos atentar para a palavra sendo atingidos. Deus diz, vai ser a maneira que nós vamos realmente conseguir passar para o outro lado firmes e fortes, inabaláveis na presença do Senhor. Alguns se levantam e dizem, mas você está falando sobre Paulo, que jamais voltou atrás, mesmo enfrentando momentos de dificuldade, estava firmado com a palavra de Deus e avançou, firmado diante da palavra. Eu creio que naquele dia o Senhor vai enxugar dos olhos dele toda lágrima e vai dizer, meu servo fiel, vem até a minha presença, porque você foi fiel. Sabe, eu preferiria morrer, irmãos, acreditando até o fim, agarrado ao meu Senhor, sabendo que a palavra de Deus é a verdade, do que me acovardar diante de uma situação como esta. Porque nós sabemos sim, que assim como Sadraque, Mesaque e Abednego se firmaram sobre a palavra de Deus, e mesmo tendo sido jogados naquela fornalha de fogo ardente, eles permaneceram fiéis. Eles disseram, Rei, eu quero que você saiba que nós estamos firmados com Deus e que nós não vamos retroceder e que o nosso Deus nos livrará. E ainda que Ele não nos livre, eu quero que você saiba que nós não nos curvaremos ao seu sistema, nós não nos curvaremos àquilo que você tem feito, mas vamos passar no meio do fogo e o nosso Deus é conosco para nos livrar e de qualquer forma estaremos com Ele para sempre. Então, irmão, de que lado você está nesse momento? Nós sabemos que Deus não é o Deus que está trazendo esse caos para o mundo. Nós sabemos que Deus não é o Deus que está trazendo doenças e enfermidades. Mas quem é o autor da doença, da enfermidade, da morte, da destruição é Satanás. E eu quero deixar claro aqui, irmãos, que nós estamos do lado de Deus. E nós estamos do lado da palavra de Deus. E nós não somos daquele que vamos nos moldar ao sistema deste mundo. Assim como Mesaque, Sadraque e Abednego, firmados sobre a palavra de Deus, declararam, o nosso Deus nos livrará. Mas ainda que Ele não nos livre, quero te dizer ao Rei que nós estamos firmados com Deus
Eu quero dizer, a nossa posição é esta, de que nós estamos do lado da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é o Deus que cura, que Deus é o Deus de saúde. Então nós jamais iremos nos acovardar àquilo que o inimigo tem feito nesta terra, causando morte e destruição. Isso jamais deve ser atribuído a Deus. Isso jamais deve ser atribuído ao Deus que é o Deus de amor, o Deus que cura, Jeová Rafá, aquele que é libertação, aquele que é o poder, aquele que é vida e saúde. Esse é o nosso Deus. Mas o caos tem se instaurado, o caos tem se colocado, o caos tem atingido muitas pessoas e temos tido baixas. Mas eu quero, irmãos, que você entenda uma coisa. Qual notícia você ouviu até agora que trouxe os relatórios positivos? Qual foi o jornal que você ouviu falando das pessoas que têm sido curadas, das pessoas que têm sido tocadas? Você tem ouvido o relatório da mídia, o relatório do inferno, o relatório da incredulidade, mas eu posso te dizer, existe um relatório dizendo que muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram tocadas, e a igreja quando orou, eu lembro quando estava para começar a quarentena, nós nos reunimos ali como igreja, e eu lembro que nós estávamos clamando pela nossa nação, nós estávamos clamando pelo nosso país, clamando pelas pessoas. E eu creio, irmãos, que naquele momento se levantou uma autoridade. Eu creio que vidas e vidas e vidas foram atingidas pelo poder de Deus. Eu creio que muitas vidas têm sido curadas, muitas vidas têm sido guardadas, muitas vidas têm sido alcançadas e atingidas pelo poder de Deus. Mas nós não temos recebido este relatório. Todo o nosso relatório, tudo aquilo que nós temos ouvido são relatórios de morte, destruição, baixas. Mas Deus está trabalhando e Ele está nos guardando e nós vamos sair lá do outro lado muito mais fortes, muito mais eficazes. E eu gostaria de chamar a atenção sua para esse momento, que é um momento além de onde nós devemos nos posicionarmos como igreja, tomando a nossa autoridade, crendo na palavra de Deus, sabendo que nós vamos passar para o outro lado e que nenhum mal nos atingirá e praga nenhuma chegará à nossa casa. Mas também eu quero chamar a sua atenção para um momento de reflexão. No momento de crise, irmãos, num momento como este, eu gostaria que a igreja atentasse. Eu gostaria que os corações das pessoas atentassem. Que este é o momento de refletir, olharmos para as nossas vidas. Se nós temos pregado um evangelho e crido e acreditado num evangelho que cura, que salva, que transforma e que prospera, nós precisamos entender também que este nosso evangelho, que nos cura, que nos salva, que nos transforma, tem um propósito. E o propósito, irmãos, é que nós possamos atingir outras pessoas. Nós somos curados para curar, somos abençoados para abençoar. E se nós temos sido tocados por um evangelho, é momento de nós atentarmos para olhar para a dor do mundo. Olhar para a dor das pessoas. É um momento onde nós olharmos para dentro de nós. Refletirmos. Sabe, muitas vezes a situação precisa ser usada, irmão, para reflexão. Numa casa, Provérbios fala que numa casa onde há somente alegria e festa, a reflexão não está ali. Mas muitas vezes no momento de luto, é onde o homem, o ser humano, ele para um pouco para refletir. E eu gostaria que você refletisse hoje. Eu acredito que você possa olhar para dentro de você. E nesse momento, atentar para a humanidade, para as pessoas que têm sofrido, que têm sido atingidas, que de alguma forma, algumas pessoas de alguma forma, elas não conseguem sair desse caos. Elas se prenderam dentro de um caos na própria mentalidade. Muitas vezes as pessoas vivem com medo, as pessoas estão desesperadas, o coração das pessoas está desesperado e elas não sabem onde encontrar a resposta. E nesse momento, é o momento onde a igreja precisa se levantar, sendo a resposta que este mundo precisa, irmãos. É um momento onde nós podemos refletir em sermos aqueles que vão levar boas notícias, aqueles que vão levar uma mão amiga, o amor até os corações que precisam. Não é um momento onde nós precisamos nos colocar dentro de uma bolha de super-homens e mulheres. Sim, graças a Deus nós temos o poder, a igreja detém o poder. Mas esse poder é para que as pessoas sejam tocadas, atingidas e alcançadas com esse evangelho de vida que nós temos. O apóstolo Paulo, ele declara em 2 Coríntios, capítulo 1,
do versículo 8 ao 11, ele enfrentou uma crise, e uma crise sem precedentes. O apóstolo Paulo fala nesse texto de 2 Coríntios 1, 8 até o 11, que foi uma crise tão forte, e ele narra o texto, a ponto de desesperarmos da nossa própria vida, e em nós mesmos termos a sentença de morte, para que nós não nos apoiássemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Imagine, irmãos, o tamanho da crise que o apóstolo Paulo passou. Nós temos enfrentado uma crise, e é uma crise global, uma crise mundial, mas muitas vezes ela não tem chegado de maneira direta até nós. Mas neste momento onde Paulo está narrando aqui no texto de 2 Coríntios, ele passou por uma crise pessoal onde a própria vida dele estava em perigo. E foi tão forte a ponto de ele declarar, o apóstolo da fé, o apóstolo Paulo declarar que desesperou naquele momento da própria vida. Foi uma situação de calamidade e crise intensa. Mas ele disse que nós tínhamos em nós mesmos a sentença de morte. Mas para que não nos apoiássemos em nós mesmos, mas em Deus. E este apóstolo Paulo, irmãos, passou por esta crise em fé. Ele disse assim, o Deus nos livrou de tão grande morte. E nós sabemos que Ele ainda continuará a nos livrar. Sabe, nós cremos num Deus que guarda as nossas vidas. Num Deus que tem nos livrado neste momento de tão grande caos e tão grande morte. E nós acreditamos que Ele ainda nos livrará. E nós vamos passar para o outro lado, irmãos. Mas nós temos que chegar do outro lado melhores. Nós temos que chegar do outro lado mais forte. Nós, como filhos de um Deus inteligente, Deus sábio, somos filhos também inteligentes. E no meio deste caos, dessa bagunça, nós precisamos tirar algum proveito no meio de tudo isso. Nós precisamos refletir, olhar para as nossas vidas. Nós precisamos atentar para a dor do ser humano. O apóstolo Paulo, ele declarando aqui, tendo passado por esta crise e passado até o outro lado. Mas nós olhamos para a vida de Paulo, irmãos. Ele que naquele momento se desesperou da própria vida, declara em outro texto lá em Atos, eu em nada tenho por preciosa a vida para mim. Aquele mesmo Paulo que diz que viu a vida em perigo, quase morrendo, e se desesperou no momento. Em outro momento ele declara, em nada tenho por preciosa a vida para mim mesmo. Contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então a prosperidade que Paulo tinha, a cura, a saúde que Paulo tinha, a libertação que Paulo tinha, crendo em Deus e na sua palavra, não era apenas para ele mesmo, não era apenas para se prender dentro de uma bolha, de um evangelho, e andar como um grande homem da fé poderoso, cheio de paz, prosperidade, cura e saúde. Mas tudo isso é nosso direito, sim. Mas como Paulo, ele disse, eu nada tenho por preciosa vida para mim mesmo. E eu começo então a olhar para o livro de Atos, para o livro de Coríntios, e eu começo a analisar e observar a vida do apóstolo Paulo. E Paulo realmente, ele estava usufruindo da graça que lhe era dada por Cristo Jesus, mas ele fazia com que essa graça alcançasse outras pessoas, atingisse outras pessoas. Começa a olhar para a vida de Paulo e ele fala assim, de dia e de noite estive ali pregando o evangelho, de casa em casa, livrando aqueles que estavam necessitados. É isso, igreja. Sabe, eles tiraram as nossas paredes neste momento. Essa crise tirou as nossas paredes. Mas ela não tirou o Cristo vivo que está dentro de nós. E nós somos a igreja gloriosa. Nós somos a igreja triunfante. E nós devemos então, irmãos, com este Cristo maravilhoso que está dentro de nós, evidenciar esse Cristo ao mundo. Evidenciar esse Cristo às pessoas. E fazer com que as pessoas realmente se sintam melhores. Se sintam livres, se sintam tocadas, se sintam amadas. Num momento como este, irmãos, nós precisamos olhar para o mundo ao nosso redor e ver o que nós podemos fazer para aliviar a dor das pessoas, para tirar as pessoas desse momento de medo, de dor, esse momento onde o caos tem se instaurado. O que nós podemos fazer com este evangelho que está dentro de nós, irmãos? O evangelho
declara em Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder, irmãos. E este poder está habitando em nós. Este poder nos eleva para um nível de vida de Deus. Este poder nos eleva para andarmos como Cristo andou aqui na terra. Nós somos substitutos de Cristo aqui. Estamos no lugar dele como embaixadores. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós representamos o que há de melhor neste mundo, irmãos. E nós temos a vida de Deus em nós para manifestar ao mundo esta vida que Deus nos outorgou. Então, meus amados, é tempo. Igreja gloriosa, igreja triunfante. O inimigo tem se levantado para tocar as vidas das pessoas, atingi-las com o mal. Mas é hora de nós, como igreja, nos levantarmos. Não importa se tiraram as nossas paredes, não tiraram o Cristo vivo de dentro de nós. Não importa se tiraram aquilo que nós achávamos que é aquilo que nós estávamos segurados como muletas, irmãos. Oh, graças a Deus é um momento desafiador para você, igreja. A igreja está vivendo um momento de grande desafio, talvez um momento de maior desafio na terra. Quando a igreja foi tirada dela as muletas para que ela mostre ao mundo e evidencie Cristo funcionando com parede ou sem parede, mas sabendo que nós é que somos verdadeiramente a igreja e que nós vamos atingir este mundo. Quem é esse incircunciso Satanás que vem afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse diabo imundo que vem se levantar dizendo que vai roubar, que vai matar e destruir? Nós temos nos levantado com autoridade e eu sei sim que a igreja se levantou no Brasil em jejum e oração. E as forças do inferno já têm sido destronadas. Eu sei sim que isto funcionou e está funcionando, porque as pessoas só têm nos trazido os relatórios negativos, mas eu sei que os relatórios do céu são maiores, são mais elevados, e vidas e vidas e vidas têm sido tocadas pelo poder de Deus. Esse é o Deus que eu creio, é o Deus de milagre, é o Deus de ressurreição, é o Deus que tem tocado e transformado vidas. Vidas têm sido curadas, pessoas têm sido livradas da morte. Porque o nosso Deus é o Deus da verdade. E Ele tem colocado a palavra dEle e o seu nome acima de todas as coisas, irmãos. Então firme-se sobre a palavra de Deus. Apegue-se à palavra de Deus. Nós estamos saindo disso. Não se desespere. Não alarme o seu coração, meu irmão, minha irmã, que tem passado algum momento difícil. Talvez você tenha se condenado, ou porque você tem passado, talvez sido atingido num grau maior ou menor nas suas finanças, na sua saúde, ou seja lá em que área você tem sido atingido. Eu quero que você entenda, nós estamos juntos nessa. Nós vamos passar para o outro lado. Nós estamos juntos. Talvez você que não foi atingido, não precisa estar sentindo-se superior, mas agora você vem, graças a Deus, que você está bem, você estica as suas mãos para levantar aquele que está caído, trazer a vida juntamente com você, e nós vamos juntos passar do outro lado e vamos dar risada na cara desse diabo imundo. A Bíblia declara em João capítulo 10:10, o ladrão vem. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas o texto não para por aí. Diz que o ladrão vem, mas Jesus veio também, aleluia. E Ele veio para trazer vida e vida em abundância. E esta vida vai ser manifestada através de mim e de você, igreja. Nós fomos revestidos nesta terra com autoridade. Nós fomos revestidos com o poder do alto. Nós temos a vida de Deus em nós. E nós vamos levar essa vida para esse mundo moribundo, este mundo perdido, este mundo doente. Muitas vezes nós elaboramos os nossos projetos de mídia, de marketing, tentando promover a nossa igreja, o nosso chamado, o nosso ministério. E tudo isso faz parte de um mundo moderno, de um mundo de tecnologia. Isso tudo é muito bom e tem o seu devido lugar. Mas no momento que você sair para tocar este mundo perdido, irmãos, no momento que você levantar aqueles moribundos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão morrendo, este será o seu maior marketing. Quando você tocar os perdidos, todos vão querer seguir você, porque saberá que em você há um poder diferente, há uma vida diferente, há um toque diferente. A Bíblia declara a respeito de Jesus que ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando o evangelho do reino, pregando o evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E então a Bíblia declara, e a sua fama corria por toda parte. Este é o maior nível de marketing que você pode estabelecer. Quando você evidenciar o Cristo vivo que está dentro de você.
Quando você se levantar com autoridade para mostrar Cristo a este mundo, a este mundo doente, a este mundo que sofre. Quando você, além de você mesmo, olhar para fora, a ponto de conseguir enxergar a dor do outro, a dor do seu irmão, a dor daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão oprimidos. E ao invés de nós irmos com uma palavra talvez de julgamento, ou nos nivelarmos em um nível melhor do que os outros, nós tivemos uma palavra e uma mão que encoraja, uma mão que levanta, tirando e deixando de lado todo julgamento. Isso é muito lindo, irmãos. Isso está muito longe de ser uma religião. Eu consigo me alegrar um pouco porque nós estamos fora das quatro paredes. E nós temos a oportunidade de mostrar para o mundo um Cristo sem religião, um Cristo sem uma entidade, sem uma denominação, mas um Cristo que anda, um Cristo que se manifesta pelo mundo, um Cristo onde a boca dele é a sua boca, a mão dele é a sua mão que levanta, os pés dele é o seu pé que vai. Há um grande clamor no coração deste planeta, e Romanos já diz há muito tempo que o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Posso usar esse momento de tormento, de crise. Talvez Deus possa usar isso nas nossas vidas, para nos levantar como uma igreja gloriosa e manifestar o seu poder a este mundo que está perdido, que está se perdendo a cada dia mais. Sabe? A estatística desta crise do coronavírus, ela nos diz que a parte mais afetada são os idosos. E eu penso a respeito disso. São aqueles que estão prontos para nos dar os melhores conselhos. Aqueles que já viveram tanto tempo e já tiveram tanta experiência e que podem se assentar à porta para mostrar a nós o caminho. Aqueles que já andaram e já tiveram um grande percurso. Há pouco tempo atrás, menos de um mês, eu perdi a minha avó com 89 anos de idade. E é interessante que ela só vivia dizendo de 1 ano para cá, 2 anos talvez. Ela dizia, eu acho que Deus está bravo comigo. Porque eu já estou fazendo hora extra aqui, já fiz tudo que eu tinha que fazer. E vou no médico, o médico não fala que eu tenho nada, brigava até com o médico. Porque o médico dizia que ela não tinha nada. Ela, mas de novo, doutor, eu venho aqui, você só sabe me falar isso. Ela já tinha cumprido a carreira. E nos últimos dias, aí por 3 dias, ela começou a perder o senso e a noção. E rapidamente ali foi recolhida e levantou o voo para estar com o Senhor. Mas pensa numa pessoa que realmente nos confrontava, aconselhava, falava na lata, qualquer coisa que ela tinha que falar. Sabe, são aqueles que vão estar prontos para nos dar bons conselhos, para nos mostrar o caminho. E o inimigo veio para tentar atingir isso, para atingir a liderança das famílias. Ele sempre teve um alvo que são as famílias. E eles vieram para atingir os nossos patriarcas, aqueles que nos aconselham, aqueles que nos mostram a direção. E o inimigo se levantou para isso nesse tempo. Mas eu creio que você, igreja, não vai deixar que isso fique assim. Quem está pensando que é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? A Bíblia declara que o Senhor tem derramado uma unção e nesses últimos dias Ele tem convertido os nossos corações a Ele e Ele tem feito com que nós nos levantemos com autoridade para nos levantar e destruir todas as obras do inferno, irmãos. E nós não temos permitido, nós não vamos permitir mesmo que Satanás continue essa bagunça. Nós temos nos levantado, eu quero que você entenda algo aqui neste momento. Tudo que nós oramos, tudo que nós jejuamos, tudo que nós fizemos em prol desta mudança, dessa transformação, está acontecendo. E nós vamos ver os grandes milagres do Senhor e os grandes acontecimentos. Nós vamos ter um grande reavivamento aqui neste nosso país. Nós temos um presidente que se levantou com autoridade e conclamou a nação para jejuar e se colocar diante do Senhor. Em todos os textos que você puder ler na sua Bíblia, você vai ver que no momento em que a nação se levantou para orar e para jejuar, Deus sempre interveio.
E se Ele fez isso uma vez, 2 ou 3 vezes, Ele vai fazer de novo. Nós sabemos que os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração e que Ele está se movendo e que algo muito poderoso está acontecendo e nós vamos ter um avivamento. O nosso pastor Ed sempre tem declarado, o avivamento está chegando, nós vamos ver esse avivamento, nós nos unimos com Ele nesta força, nesta voz. Nós somos uma voz neste mundo, nós somos uma voz, o mundo não está à deriva, o mundo não está sozinho, nós somos a igreja triunfante e nós temos nos levantado com autoridade e nós vamos ver o poder de Deus se levantando para destruir as obras do inferno, as obras do mal. Bendito seja o nome do Senhor, eu consigo me alegrar com esta palavra esta noite. E é isso, mais uma vez eu te chamo a refletir. Eu te chamo a olhar para dentro de você. Não permita que no meio desta crise você chegue lá do outro lado e não tenha aprendido nada, não tenha ficado melhor, não tenha ficado mais sensível à dor do ser humano, à dor das pessoas, não tenha melhorado de alguma forma. O Brasil está melhorando, irmãos. Sabe, o Brasil está aprendendo novas estratégias com relação à saúde, com relação à crise. O mundo está melhor. O mundo está olhando e vendo onde haviam falhas, estão sendo brechas, têm sido tampadas. Não permita você estar lá do outro lado quando tudo isso acabar, e isso já está acabando. Não permita que você seja o mesmo. Não permita não ter aprendido nada no meio de tudo isso. Sabe, não vamos olhar apenas para números. Talvez um ou outro tenha sido, como eu disse, atingido de uma forma maior ou menor, mas todos podemos aprender algo no meio de tudo isso e crescermos. Até mesmo a Bíblia declara que a tribulação ela produz perseverança. Se tem uma coisa que produz, é a tribulação. Então aproveite este momento de tribulação, que não foi enviado por Deus, mas que o inferno levantou. Aprenda algo, repreenda as obras do inferno, se levante com autoridade, mas aprenda algo e chegue lá do outro lado melhor, mais forte, mais treinado, novas estratégias para os teus negócios, novas estratégias para a tua família. Reflita nesses momentos onde vocês têm estado mais próximos um do outro, de ver e analisar de como esses momentos são importantes para estarmos juntos. Olhe e veja, fala, puxa vida, realmente nós não tínhamos ideia de como isso era bom. Não tínhamos ideia de como era bom estarmos perto e programando os encontros familiares de maneira reduzida, claro. Mas novas ideias têm chegado até nós, irmãos. Então é muito bom que nós aprendamos algo e cheguemos lá do outro lado muito melhores, mas firmados na palavra de Deus, na fé, na coragem, de que nós não vamos abaixar a nossa cabeça, de que o inferno está por debaixo dos nossos pés, é um derrotado, e ele não está vencendo. Se ele tem os números dele, nós sabemos que os nossos números são muito maiores, e que vidas têm sido tocadas e transformadas, e o inferno mais uma vez perdeu, o inferno mais uma vez sucumbiu diante do poder do Deus glorioso e todo-poderoso. Fique com essa palavra, irmãos, agarra no seu coração, guarde esta palavra, medite sobre ela, e cresça mais e mais diante da presença do Senhor, em nome de Jesus.